o CEO de 2025 pode já não ser bom o suficiente para 2026. Muita gente diz, olha, mas isso não é o meu trabalho, isso não é o meu papel. Um caminho interessante de empreendedorismo é empreender a partir de uma empresa que já existe. A gente frequentar novos lugares, novos ambientes, conversar com novas pessoas, abre a nossa cabeça para novas ideias. Como é importante a gente poder aprender e se inspirar em quem já conseguiu ter o resultado que a gente quer ter. Quando você entende o porquê deu errado, você muda o processo, você resolve, aquela pessoa não vai mais errar e as próximas que vierem também não vão cometer aquele erro mais. O fazer mesmo com medo, fazer mesmo que possa dar errado, né? Foi fazendo com que eu ganhasse mais confiança, que eu fosse aprendendo mais. Mentalidade sempre antecede a comunicação. Olá, líder! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Oratória Executiva. Eu sou Cecília Lima e aqui você encontra quinzenalmente assuntos que vão te ajudar a se comunicar com autoconfiança, clareza e impacto, habilidade essencial no mundo extremamente voltado para tecnologia. E hoje eu tô aqui para falar de um tema que eu percebo ser muito relevante. Desde quando eu comecei a atuar, há 23 anos, com oratória, comunicação para líderes, que é a mente. Eu percebo que os profissionais que eles se saem melhor na comunicação, eles não usam somente técnicas, eles têm uma mente que precede a forma que ele fala, o que ele fala, inclusive o brilho nos seus olhos. E para falar sobre esse assunto, hoje eu convidei uma pessoa que ela é uma pessoa cara para mim. Eu tenho uma admiração muito grande, porque a gente teve a oportunidade de se conhecer há mais ou menos 4 anos, de maneira online. Realizamos um trabalho juntos, mas eu não o conhecia pessoalmente, então hoje está sendo um dia mais que especial para mim, porque eu estou conhecendo. E o André é essa pessoa para mim, que eu admiro muito pela a forma como ele enxerga a si, enxerga o outro, enxerga o mundo, e isso reflete na comunicação e reflete o homem e o profissional, o homem e o profissional, a vida pessoal e a profissional tão bem sucedidos. Seja muito bem-vindo aqui, André Faria. Obrigado, Cecília, é um prazer estar aqui, estou muito feliz também por te conhecer pessoalmente, né? Depois de tanto tempo que a gente já se conhece e já trocou tanto, né, no online. Muito bom estar aqui com você para compartilhar. Espero que o que a gente fale aqui hoje possa inspirar e influenciar positivamente você que está aqui nos assistindo, nos ouvindo hoje. Muito bom. Certamente vai, porque o André é essa pessoa inspiradora. Em todas as conversas que a gente teve, tem uma coisa que você tem e que eu admiro muito, André. E eu acredito que a mentalidade, ela tem muita relação com isso, que são aspectos extremamente importantes na comunicação, na oratória, e que só podem vir de dentro, que é o brilho no olho. E esse sorriso que você tem. Então, até um tópico para a gente aprofundar daqui a pouco, que é o entusiasmo, né? Eu vejo você e eu tenho estudado sobre isso, o poder do entusiasmo na comunicação. Muito bom. Eu tenho certeza que você vai beneficiar muito a minha vida aqui. Eu já até estou com minha caneta aqui para anotar os aprendizados que eu vou ter com você. E também a jornada de todas as pessoas que acompanham o Oratória Executiva. Vamos lá, que responsabilidade, hein? Mas eu sei as pessoas que eu convido. Muito bom. André, vamos lá. Para que as pessoas conheçam você, um pouco da sua jornada, me diz uma coisa. O que André Faria comunica sobre André Faria? Bom, eu sou pai de 2 meninos incríveis, marido, sou também empreendedor, atualmente CEO da Bluesoft, que é uma empresa de tecnologia, fundada há 25 anos, uma empresa bastante inovadora, que sonhou muito longe, saiu muito na frente, acreditou em coisas que pareciam impossíveis e que tem conseguido muito sucesso. Hoje a gente tem mais de 270 colaboradores, vem crescendo bastante
E aí, né, nessa trajetória toda, as histórias se misturam muito. A minha história, a história da companhia, os desafios que eu tive, os desafios que a companhia me trouxe também, e a gente assim foi superando junto, né? E nessa trajetória toda, eu fui usando muitos chapéus diferentes, fazendo muitos papéis diferentes também, e tendo que me desafiar muito, porque numa companhia que está sempre crescendo bastante, a gente tem que se reinventar o tempo todo, porque o CEO de 2025 pode já não ser bom o suficiente para 2026. Ele precisa se reinventar, ele precisa aprender novas habilidades. Então, assim, tem sido uma jornada incrível, de muito aprendizado, né? Em tantos aspectos de comunicação, de liderança, né? Que a gente foi aprendendo a superar nessa trajetória toda. Eu gosto muito do ecossistema de tecnologia, então estou muito presente também como mentor, como investidor nesse mundo de startups já há muitos anos, como parte lá da UOL de Porto Alegre, que é uma das principais aceleradoras aqui do Brasil. A gente investiu em mais de 100 companhias e continua criando novos fundos, investindo em mais startups, então isso também é muito bom, porque me deixa próximo de quem está começando, que normalmente... Das novidades. E essa turma que vem com muito entusiasmo, Sim. que vem com muito brilho no olho, que vem com vontade de mudar o mundo, que está com um sonho muito grande, né? E que está começando. E a gente consegue trocar muito também com essa experiência toda, né? Então, isso é um pouco de mim. Muito bom. E conta também, André, sobre... de maneira resumida, como que foi o seu crescimento? Como você se tornou um CEO? Legal, foi uma longa trajetória. Eu começo a trabalhar com 13 anos, muito cedo, no comércio dos meus avós. Eles tinham uma pequena floricultura e eu comecei ali porque eu queria ter minhas coisas, queria poder comprar as minhas coisas. Meus pais não queriam que eu trabalhasse, eu era muito novo, mas eu comecei ali com os meus avós e ali eu aprendi muito sobre ter um negócio, pensar como dono, cuidar de um negócio. Então, mesmo sem os meus avós me falarem muitas coisas, a gente aprende observando como eles fazem, né? Em pouquíssimo tempo, como eu era aquele jovem que consertava o computador de todo mundo ali do bairro, né? Sempre todo bairro tem um, né? E aí eu fui convidado por um empreendedor que estava começando uma empresa de internet para me juntar a ele, e ele falou, olha, você conhece essa tecnologia? Eu falei, ainda não conheço. Mas conheço Mas posso aprender. Minutos. Ele me deu as apostilas e falou, olha, que você tiver confiança, me liga. Aí, em algum tempo, eu liguei falei para minha avó, falei, vó, tá na hora de eu partir para um próximo desafio. Comecei a trabalhar com ele, então eu vi uma empresa surgir do zero, né? E toda essa visão empreendedora que ele teve foi muito legal também. Aí, pude trabalhar em empresas maiores. Que ano? Isso, comecei com meus avós com 13, com 14, já estava trabalhando ali com internet. Isso em que ano? Olha, eu tô com... Aí você tem que fazer uma continha. Eu tô com quase 40 anos agora, né? Então, era muito jovem ali. Em 2005 foi quando eu chego na Bluesoft. Sim. 2005, alguns anos depois, eu estava na faculdade já. Eu entrei na faculdade com 17 anos. E aí surge uma oportunidade para conhecer a Bluesoft. Eu estava empreendendo com os amigos, ainda trabalhando nessa coisa de internet. Um colega que estudava comigo me convidou, falou, olha, a gente está contratando, está crescendo, ouvi que você tem certificação em Java e tal, vem aqui conhecer. Eu fui lá conhecer e fiquei impressionado com a ideia da companhia, que era muito pequenininha ainda, né? Tinha menos de 10 pessoas trabalhando, mas já tinha um sistema que era baseado na internet, que utilizava uma tecnologia muito inovadora, e aí eu acreditei muito naquela visão, fui trabalhar com eles. Então, inicialmente, eu cheguei como um colaborador na Bluesoft, né, como funcionário, mas tive muita liberdade de fazer as coisas e de mudar as coisas. E como eu já tinha experiências como empreendedor, eu não consegui ficar parado ali na minha posição, inicialmente, de desenvolvedor. Fui entendendo os gargalos que existiam na companhia, fui pedindo espaço, ganhei a liberdade que eu precisava e fui resolvendo uma série de outros problemas.
E conforme os desafios vão sendo resolvidos, a gente vai mudando para onde está o gargalo. Toda companhia sempre tem um gargalo, né? Para chegar onde quer chegar. Você tem um sonho, seja de faturamento, de crescimento, de impacto, e tem algo que está te impedindo de chegar lá mais rápido. No começo eram desafios mais técnicos, né? Então a gente precisava escrever o sistema, usar a tecnologia. Depois começou a ser um desafio organizacional, porque a gente começou a ter mais pessoas na companhia e a gente começava a ter desperdício de tempo, retrabalho, ociosidade. Então eu comecei a perceber que a gente precisava de um modelo de gestão. Aí fui buscar os métodos ágeis, a gente foi uma das primeiras companhias do Brasil a usar, e aí a gente colocou isso para funcionar, virou referência no mercado, começou a receber empresas muito grandes que queriam ver como é que isso funcionava, ver como a gente fazia. Então foi muito bom. Resolvemos esse problema da organização ali, do time de desenvolvimento, das pessoas, colocamos as metodologias para funcionar, aí o problema migra para a área de treinamento, para a área de serviços. Então, essa história foi se repetindo inúmeras vezes. E você sempre indo em busca de resolver. De como é que eu resolvi o próximo gargalo. Meu sócio percebendo isso e vendo que estava dando muito certo, dando resultado, a gente se deu sempre muito bem, me convida para ser sócio do negócio. Então, essa é uma trajetória... Época, só para as pessoas entenderem, naquela época você era um líder contratado pela empresa. Exatamente. Eu não tinha participação no negócio, eu entrei como um colaborador, mas fui além do meu impacto, que é aquela coisa que muita gente diz, olha, mas isso não é o meu trabalho, isso não é o meu papel, né? Então, acho que a visão empreendedora, e isso é muito presente em muitas pessoas que trabalham em muitas organizações de todos os tamanhos, né? A gente chama isso de intraempreendedorismo. Aquela pessoa que age como empreendedor, mesmo não sendo sócio do negócio. Sim. E assim, muitas vezes, um caminho interessante de empreendedorismo é empreender a partir de uma empresa que já existe, né? Então, hoje isso é cada vez mais comum, tem muitos negócios que têm esse modelo de partnership, né? Em que a companhia já é estruturada para que alguns colaboradores consigam se tornar sócios eventualmente. Então, foi assim que essa oportunidade surgiu para mim. Me torno sócio do negócio e a gente continua nessa jornada. A empresa crescendo, novos clientes chegando, mais colaboradores, mais desafios. E aí, passado algum tempo, a gente chega num momento em que os principais desafios estavam muito longe da minha zona de conforto, que sempre foi mais da porta para dentro da companhia. Então, eu tive que aprender a liderar internamente. Mas chegou uma hora que a gente já tinha o melhor produto, a gente já tinha a melhor tecnologia, mas a gente não era a empresa que mais crescia, a gente não era a empresa que mais vendia. Então, nesse momento, o meu sócio sempre foi também mais voltado da porta para dentro. Ele gosta muito de produto, de negócio, é um cara muito visionário. E aí eu falei, bom, eu acho que está na hora de assumir um desafio maior nesse sentido. Nesse momento, a gente começa a conversar sobre uma transição para que eu pudesse assumir o papel de CEO, mas eu não estava preparado para isso. E aí eu precisava me colocar num ambiente diferente, com gente diferente, em que eu pudesse ampliar essa visão. Aí eu fui fazer um MBA executivo fora do Brasil, na Universidade de Pittsburgh, lá nos Estados Unidos, com essa intenção, com esse objetivo em mente mesmo, né? E ali foi muito bom, porque o horizonte se abriu, eu comecei a ouvir coisas que estavam totalmente fora do meu contexto, conversar com pessoas que tinham resolvido desafios que eu queria resolver. E aí a gente faz esse movimento em 2016, que eu me torno CEO. O meu sócio vai para o conselho, a gente forma um conselho consultivo, traz um conselheiro independente, e aí a gente começa a fazer um movimento mais forte de go-to-market, para poder ter realmente uma estrutura de marketing, uma estrutura de vendas. E aí a gente começou a acelerar bastante o crescimento da companhia de lá para cá. Muito bom. Olha, eu anotei várias coisas aqui que eu quero trazer para você. Mas esse MBA, né? Vamos falar sobre... Você falou uma coisa que eu acredito ser muito importante para a audiência, que
é um momento, mais ou menos, onde você deixa de ser o executor dentro de empresa e passa a ser o executivo. Você foi fazer um MBA executivo, que você começa a pensar como você vai agir, se comunicar em uma outra esfera, a esfera mais estratégica de posicionamento da empresa no mercado, de análise de economia, de infinitas coisas que circulam o negócio, mas não estão mais dentro, estão fora. Se você puder resumir 3 aprendizados que você teve, vou aproveitar, que você teve nesse MBA, os mais importantes, aqueles que assim fizeram virada de chave na sua mente, na sua mentalidade, de dentro para a empresa e para fora. Eu acho que, assim, uma das coisas que foi muito importante foi ver como a gente frequentar novos lugares, novos ambientes, conversar com novas pessoas, abre a nossa cabeça para novas ideias, né? Que seria muito difícil da gente conseguir chegar sozinho nisso. Então, eu fui exposto para uma série de coisas, de artigos, de cases ali, que fizeram muita diferença. Então, a gente se coloca em situações lá no MBA, o formato americano é muito baseado em cases. Sim. Então, a gente usava cases, a grande maioria cases de Harvard. Então, imagina o seguinte, olha, você é o CEO da Starbucks. A Starbucks está num momento de expansão. Parte do conselho quer usar o modelo de franquias. Parte do conselho quer utilizar o modelo de lojas próprias. E aí você tem que entender aquilo, entender o contexto, entender os números, entender o balanço. E aí, assim, não tem uma resposta certa e você tem que chegar muito preparado ali e aí tem um debate, tem uma discussão. E você é exposto a muitas ideias de pessoas diferentes, você vê que não tem um único resultado que dá certo, você tem que formular a sua tese, a gente debate essa tese e no final a gente vê o que de fato foi feito e o que aconteceu. E isso me abriu a cabeça para uma coisa que é como é importante a gente poder aprender e se inspirar em quem já conseguiu ter o resultado que a gente quer ter. Então, aberto ao aprendizado com outras pessoas. Com outras pessoas e com outras formas de ver o mundo. E aí, nessa mesma época, numa das viagens, eu lembro que eu comprei um livro chamado Roube como um Artista. Né? E esse livro me ajudou ainda mais a consolidar essa ideia. Então, eu comecei a perceber assim, poxa, eu preciso aprender sobre vendas. Então, quando eu fui escolher o conselheiro, o primeiro, a gente trouxe uma pessoa que era muito boa em vendas para fazer parte do conselho, porque era o resultado que a gente queria ter, ele já tinha. E eu lembro que eu comecei a ver o Flávio Augusto, que é um bilionário brasileiro da WhatsApp, só que ele tem um viés de vendas muito forte. Tem. Eu comecei a ouvir tanta coisa dele, os podcasts, ler os livros e tal, que chegou uma hora que eu assisti um podcast que eu já sabia qual história ele ia contar. Nossa! Eu já sabia o que ele ia dizer, porque eu comecei a entender que eu estava quase pensando como ele. Então, mesmo que eu não tivesse ele sempre perto de mim, né? Nunca perto de mim, na verdade, eu conseguia quase que ter uma conversa com ele sobre um problema que eu queria resolver. Eu conseguia ver sobre a perspectiva dele. Mas é isso que é legal. A gente vai aprofundando nessas pessoas que têm resultados incríveis, entendendo como elas pensam, o modelo mental delas, né? Mas a gente não perde a autenticidade, né? A nossa própria voz. Então, você consegue entender formas diferentes de encarar o mesmo problema e aí você consegue ser autêntico para dizer o que você vai fazer. E o MBA, ele me colocou, de certa maneira, né, sentado em cadeiras de executivos de grandes empresas que estavam resolvendo inúmeros grandes problemas, e eu consegui desenvolver a minha própria perspectiva sobre como resolver aqueles problemas, depois ver como eles de fato foram resolvidos também, e aí isso extrapolou o acadêmico e eu trouxe isso para o meu dia a dia mesmo, para a realidade. Então, esse é um hábito que eu criei e eu uso até hoje. Eu estou sempre lendo alguma biografia, aprendendo com alguém assim, e de certa maneira colocando novos acentos nesse conselho pessoal que às vezes eu consigo acessar quando eu preciso pensar um pouco fora da caixa, ter ideias diferentes, né? Então, o MBA abriu muitas dessas portas, trouxe mais confiança no inglês. Eu consegui fazer parcerias para a companhia
com empresas americanas, que foram super importantes para a gente, e o MBA abriu portas para isso também. Networking. O networking acho que é, assim, realmente 80% do valor que tem ali, né? Os professores são muito bons, o conteúdo é muito bom, mas o que faz mais diferença são os relacionamentos, as conversas, os debates que a gente tem lá. Então, vale muito a pena, recomendo para todo mundo que faça. Muito legal. Olha que eu marquei várias características, várias crenças que você veio... Acredito que uma parte tenha aprendido dentro de casa, com certeza absoluta, mas características do grande líder que eu considero que você é. Obrigado. Olha aqui, já com 13 anos já foi em busca dos seus próprios objetivos, né? Então, um objetivo em mente. Então, mesmo que com 13 anos, você disse, eu queria pagar minhas contas, né? Então, isso é uma das características de uma mentalidade forte. Você colocou a visão de dono, né? Para tudo que faz, pensa como o maior responsável por aquilo, independente de você estar numa empresa, e eu acho que isso é muito importante para quem nos ouve, fazendo ali, você é um gestor de tecnologia, mas se você enxerga oportunidades na área de recursos humanos, na área de finanças, e de você não se calar, de você ir em busca, de você cooperar, no sentido de melhorar o todo. Faz sentido? É isso, e acho que uma visão de longo prazo também. Porque quando a gente sente que aquilo é nosso, né, que a gente é dono daquilo, a gente não se preocupa em tomar decisões que vão ter um efeito positivo temporário, mas um efeito negativo no longo prazo. A gente está pensando lá na frente também. Sim. Então, eu acho que essa mentalidade de dono ajuda a gente a pensar sempre assim, que no tempo costuma trazer resultados muito melhores. Sim. E acreditar no que você enxerga, né, no futuro, porque você fala, acredito na visão. Acredito na visão. Então, eu acredito que, obviamente, tem pessoas que elas têm mais facilidade com visão, mas se todo mundo tirar um tempo para pensar e pensar na visão, o que eu vejo, né? O que eu acredito, o que vai acontecer, as pessoas chegam a um ponto que poucas pessoas param para pensar nisso, né? Então, é uma visão que eu acredito, né, na sua mentalidade. É uma visão pensando o futuro para agir no presente. Eu acho que isso ajuda muito a gente a se guiar e é super importante, porque quando a gente vai criando mais clareza do que a gente quer, seja no nível mais pessoal, mas também no nível da companhia, né? Isso para todo líder é muito importante. A gente conseguir vender um sonho, né? Conseguir trazer as pessoas para dentro desse sonho muda muito. Tem pesquisas que mostram assim, olha, só 10%, 15% das pessoas estão engajadas. É como se a gente estivesse num barco remando, mas tivesse 2 ali remando e os demais meio parados, um lá no fundo remando o contrário. E então acho que o papel da liderança de conseguir construir essa visão que todo mundo está enxergando, ainda que seja inspiracional, que não seja exatamente uma coisa que a gente esteja muito próximo, mas faz com que a gente tenha uma estrela guia, olhe para o mesmo lugar, e aí em tudo aquilo que a gente está fazendo, decidindo, investindo, gastando o nosso tempo, a gente começa a se perguntar, isso está me aproximando dessa visão? Sim. Então ajuda todo mundo a se guiar um pouco mais, e eu acho que consegue trazer esse entusiasmo, esse engajamento para as pessoas, e elas se sentem parte dessa construção. Então, você chegou num ponto que eu ia depois citar aqui algumas outras características, mas ia chegar nesse ponto da comunicação. Vamos pensar nas pessoas que estão nos ouvindo, que talvez sejam líderes em cargos de coordenação, de supervisão, gerência, ou até mesmo um diretor, um CEO. Como você acredita que essa... Vou começar com a pergunta anterior.
E vou deixar essa para depois. Vou seguir aqui, ó, porque eu ainda anotei que você resolve, então, uma pessoa voltada, uma mente voltada para a solução, além do que é o óbvio da sua responsabilidade, né? Depois, você trouxe estar em novos lugares, conhecer pessoas, a questão do networking, e uma coisa extremamente importante, você sabe ver o bom dos outros, né? Você sabe olhar para uma pessoa e falar, ela entende disso, então eu preciso dela. Então, essa humildade de buscar o conhecimento com outras pessoas e acreditar que mesmo você sendo o líder, tem outras pessoas que talvez não sejam líderes que podem te ajudar. Com certeza, são essenciais, e acho que em cada uma das coisas importantes que a gente faz na companhia, tem alguém que é muito melhor que eu naquilo. Então é super importante a gente não ter esse medo de estar cercado por gente que vai ser mais competente que a gente nas coisas, né? Isso, na verdade, nos torna líderes mais fortes e não mais fracos. Esse medo, acho que atrapalha muita gente, né, nessas horas. Então, até mesmo nos times, assim, a gente vai trazer alguém novo para o time. Vamos trazer alguém que é muito bom em algum assunto, melhor que todo mundo? E aí, acho que isso soma, né? A gente tem que conseguir ter essa segurança de estar bem com gente que é melhor que a gente nos cercando o tempo todo. E agora, André, antes da gente falar da comunicação, como você desenvolveu essa mentalidade ao longo da sua vida? Vamos imaginar que uma parte esteja na sua criação, ali, pai e mãe. Com certeza. Né? Na forma como você viu, como você leu o mundo logo na primeira infância, segunda infância. Eu acho que foram várias esferas, assim, que eu fui aprendendo, né? Então, eu nunca fui, assim, na infância, um grande comunicador, eu era mais tímido, era um jovem que ficava mais na minha, vamos dizer assim, né? Não tinha problema para fazer amigos, para conversar, nada disso, mas não era o orador da sala. Quando, no trabalho, né, os desafios foram aparecendo, e aí a gente sai daquele papel de contribuidor individual, que eu sou responsável pelo meu trabalho e o meu resultado depende só de mim, para depender de mais pessoas e que o resultado delas vai dar o meu resultado muito mais do que aquilo que eu mesmo estou fazendo. Então, antes era só eu programar, né, sozinho, o resultado saía, ficava ótimo. Se eu estava devagar, eu tinha que aprender como ir mais rápido, mas de repente eu tinha que conseguir inspirar outras pessoas, motivá-las, colocar todo mundo na mesma direção, e aí foi um grande desafio, aprender a lidar com a comunicação para liderar outras pessoas. E assim, eu tropecei bastante, né? Uma primeira, assim, para não ser muito subjetivo. Quando alguém comete um erro, a nossa tendência é buscar um culpado, né? E aí ir lá e punir aquela pessoa de alguma maneira, reclamar e tal. E assim, como acho que todo mundo que não aprende de uma maneira melhor, eu fiz isso algumas vezes, mas eu comecei a perceber que o resultado era o oposto do que eu precisava. Porque gerava aí medo. Gerava medo, a pessoa ficava chateada comigo, com raiva de mim, e pior, não melhorava. E aí, eu lembro que eu comecei a estudar um pouquinho, por causa dos métodos ágeis, a visão da Toyota. E lá eles diziam o seguinte, olha, no Ocidente vocês perguntam muito quem foi. E aqui a gente gosta de perguntar por quê. Porque quando você pergunta por quê, você entende o que foi que permitiu que o erro acontecesse, e você que é líder é responsável pelo processo, pelo treinamento. Quando você entende o porquê deu errado, você muda o processo, você resolve, aquela pessoa não vai mais errar e as próximas que vierem também não vão cometer aquele erro mais. E aí eu comecei a entender um pouco disso, a maneira de comunicar, a maneira de lidar com os relacionamentos internos, a maneira com que cada profissional se motiva é diferente. Então não dá para adotar uma abordagem de motivação que funciona para todo mundo, porque um se motiva mais por propósito, outro pelas oportunidades que vai ter de crescimento, outro por estar numa equipe em que se sente aceito. São tantas maneiras que a gente começa a entender. E aí a gente começa a se comunicar na linguagem que faz sentido para o outro, né? Flexibilidade, né? Nem todo adaptabilidade na comunicação. Exatamente. Nem todo mundo pensa como eu e nem todo mundo se motiva pelas mesmas coisas que eu me motivo.
entender isso e adaptar a comunicação conseguiu me ajudar a ser mais eficaz na comunicação com as outras pessoas. Depois eu passei a ter um desafio de ter que me comunicar não só com os meus liderados, mas ter que me comunicar também com o mercado. Então, palestrar, por exemplo. As primeiras palestras que eu fiz, eu ficava sem dormir umas 2 semanas. Eu ensaiava no espelho milhares de vezes, né? E aí eu fazia palestra às vezes com um colega, a gente palestrava junto, e ele era o meu oposto. Às vezes 5 minutos antes da palestra ele estava mudando os slides, aquilo me deixava maluco, né? Porque eu queria ter tudo sob controle, nada podia dar errado. Era tudo muito ensaiado, eu ficava muito preocupado, muito nervoso. E a prática também, o fazer mesmo com medo. Fazer mesmo que possa dar errado, né? Foi fazendo com que eu ganhasse mais confiança, que eu fosse aprendendo mais. Então eu já falei para audiências muito grandes, com mais de 1.000 pessoas, isso foi um processo. Hoje é natural, hoje eu preciso me preparar muito menos, né? Não me afeta o sono em nada, então assim, mas eu precisei praticar muito para conseguir melhorar esse tipo de comunicação e aprender também como comunicar de uma forma eficaz, né? Preocupado com o que a audiência quer ouvir, o que eles querem saber, qual mensagem eu quero passar. Aí, eu tive que aprender depois a me comunicar com clientes, grandes clientes. Aí, imagina, a gente, uma companhia com 100, 200 colaboradores, e de repente eu estou numa reunião com um diretor do Grupo Pão de Açúcar, um diretor do açaí de uma grande empresa que fatura bilhões. Como que eu me comunico com esse cliente? Qual que é a minha postura? Como é que eu passo segurança para esse cliente? Como é que eu não me sinto diminuído porque eu represento uma empresa menor? Então, tudo isso foi também um aprendizado de comunicação diferente, né? E, por fim, a comunicação com sócios, a comunicação com pares também foi uma coisa que eu fui aprendendo a desenvolver, né? Então, são esferas da comunicação que estão nos desafiando o tempo inteiro. E a cada evolução sua na carreira, uma nova habilidade na comunicação, né? Exatamente. E uma coisa que eu vejo, sempre vi, né, em você, que você é muito aberto ao aprendizado, André, um leitor. Tanto que eu fui comprar um presente para você, eu falei, eu quero dar um livro, porque eu sei que ele lê muito, mas aí eu cheguei na livraria, eu falei, qual livro? Ele ainda não leu. Aí eu saí do óbvio. Eu tive que sair do óbvio, porque eu falei, você lê muito. Então, essa abertura ao aprendizado é uma coisa que é muito importante, né? Você sempre viu um desafio e já correu para resolver. Não ficou pensando assim, né? Isso daqui não é para mim, eu não gosto disso. Porque quando a gente vê muitas pessoas, né? Quando elas não têm essa mentalidade forte, elas veem um desafio e aquilo fica tão gigante para elas, e elas falam, não nasci para isso. Então, essa fala, eu não nasci para isso, isso não é para mim, vou ficar aqui no meu cantinho mesmo. Muitas vezes são frases de fuga. Sim. Então, porque não é que a pessoa, se você for vasculhar o mental dela, não é que ela acredita piamente que ela nasceu para ficar ali. É porque muitas vezes o inconsciente acha o caminho de, não é para mim, é mais fácil do que encarar o aprendizado e para... E aquela crença vira um bloqueio que não permite que a pessoa se desenvolva e ela aceite aquela condição, né? Eu acho que, assim, essa foi uma mudança de chave muito importante para mim, que foi entender que, assim, eu não dependia de dons ou de características imutáveis para conseguir superar os desafios que eu tinha e tenho que enfrentar ainda. Então, a gente se colocar num papel proativo, quer dizer, em vez de eu ser reativo às coisas, eu dizer, nossa, mas é porque é culpa do governo atual, é culpa da economia, ou de qualquer outra circunstância, ou porque eu não vim com essa habilidade, eu não tenho facilidade para falar em público, né? E aí eu deixar isso me bloquear, a gente se colocar numa mentalidade, entendendo que a gente tem capacidade de desenvolver qualquer habilidade
que a gente se propõe a desenvolver, contanto que a gente esteja disposto a pagar o preço, a gente muda um pouco essa perspectiva. Sim. E aí, apesar de qualquer circunstância, dificuldade, pré-condição, é possível. Eu poderia até dizer que é mais fácil para o outro do que para mim, mas isso não precisa me parar se eu não quiser. Sim. Eu só talvez precise remar um pouquinho mais para chegar lá, né? E aí, um livro que me impactou muito nisso foi Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Eu li esse livro muito cedo, por causa da minha mãe que comprou, ela leu e depois eu li. E ele falava de protagonismo lá. E quando eu li aquilo, fez todo o sentido do mundo. E foi uma grande libertação nesse sentido, né? De dizer assim, olha, a gente sai se sentindo invencível. Eu posso fazer qualquer coisa que eu quiser, tem um preço para pagar. Eu vou ter que me esforçar, eu vou ter que me dedicar. Mas é possível, eu vou conseguir fazer, né? Então, isso destrava a gente. Depois, o livro Mindset da Carol Dweck, que é se não me engano, é uma psiquiatra. Sim. E ela fez um estudo até com crianças e tudo mais, mostrando essa diferença, né? O mindset fixo, que eu nasci assim, eu sou assim, vai ser assim. É aqui que eu vou bem, né? Então daqui eu não saio. Eu tenho talento, eu tenho dom. E o mindset de crescimento, que é esse que a gente consegue desenvolver. Então, eu acho que isso foi muito importante, porque mesmo nos momentos em que eu parecia ter poucas chances ou pouco conhecimento, eu passei a acreditar que era possível, que tinha um caminho, que tem livros que eu posso ler, que tem pessoas que podem me ensinar, e que eu não posso ter medo de errar, porque se eu não tentar e não errar, eu não vou aprender, não tem aprendizado, eu não vou né? conseguir. E ter humildade também, porque às vezes a gente não faz porque a gente tem medo da reputação. Você fala, nossa, mas eu já vou tão bem naquele assunto e agora eu vou passar vergonha nesse outro aqui, será que eu não vou me queimar de tentar fazer algo diferente? A gente cria aquela visão de perfeição, né? E aí isso vai que é o mindset fixo, né? Que você trouxe. Eu prospero aqui, eu vou bem aqui, eu sou reconhecido aqui, então, se eu for para um próximo passo, eu posso não ser reconhecido como eu sou. E isso é muito interessante. Me chamou muito a atenção. Eu postei um corte de um podcast meu que falava assim, de postura em reuniões, né? Postei esse corte e lá no YouTube eu recebi um comentário e eu ainda não respondi, estou pensando para responder. A pessoa falou assim, produtividade, a produtividade, ela requer mais que as pessoas... Para ser produtiva é mais necessário você trabalhar do que ficar conversando. Porque falava de reuniões longas, postura na reunião, ficar atento. E isso pode vir, uma fala dessa, ela pode vir em consequência de um pensamento desse que você falou. Aqui onde eu faço, eu sou bom, fazendo. Mas quando eu preciso me relacionar, talvez eu não vá tão bem. Então é melhor eu falar que para eu progredir na vida eu tenho que fazer um monte de coisa. Exato. Tem que ser fazedor. E isso é uma das características, e eu quero que você fale um pouco, André, que diferenciam um líder que fica preso na execução de um líder que vai ganhar esse movimento executivo, porque não importa se ele é um CEO, um diretor, um gerente ou um coordenador, ou até mesmo um analista, ele pode ter uma liderança executiva, que não é quando eu falo oratório executivo, não é sobre o cargo, é sobre a forma de enxergar. Então, como que você diferencia essa comunicação executora da comunicação executiva? Eu acho que tem um lado muito importante, né, nesse sentido da produtividade, e que às vezes a gente cai numa cilada, que é pensar que quanto mais a gente se esforçar, quanto mais a gente se dedicar, quanto mais horas a gente gastar, melhor vai ser o resultado e mais produtivo nós seremos. E isso, na verdade, é um engano, né? Isso, na verdade, é um erro, porque se a gente não usar as ferramentas certas, a gente pode se esforçar muito e não atingir o resultado. No final do dia, o que importa
é o resultado que a gente consegue, não o quanto a gente se matou para conseguir Exatamente. atingir aquele resultado, né? E a comunicação nesse sentido e o trabalho de liderança, ele vai justamente garantir que as pessoas sejam eficazes porque elas entendem o que precisa ser feito, por que precisa ser feito, e inclusive estão questionando os resultados, os métodos, as ferramentas, para garantir que a gente está fazendo de uma maneira inteligente para chegar lá com o menor esforço possível. E nós, como novos líderes, né, eu passei por isso, a nossa zona de conforto normalmente é a nossa contribuição individual, é estar ali fazendo, executando. E a gente vai ter uma tendência natural de voltar para isso o tempo todo, mas a gente precisa conseguir, aos poucos, se desapegar, né, disso para conseguir assumir a nossa posição de liderança, porque senão a gente vai ter um monte de pessoas mal utilizadas, né, com talentos, enfim, que poderiam estar fazendo diferença, mas não estão fazendo porque você não está dando o direcionamento certo. Então, quando a gente fala por exemplo, uma coisa simples, no final de um projeto, reunir a equipe e entender aonde a gente errou, aonde a gente acertou, no próximo, o que a gente vai manter, repetir. O que nós vamos mudar. Pode fazer uma diferença imensa no resultado do próximo projeto, né? Então, cabe ao líder ter esse tipo de atitude, fazer com que a equipe reflita sobre isso e faça parte, inclusive, das mudanças que vão acontecer, né? Porque o líder não precisa dar todas as soluções, dar todos os caminhos, dizer o que tem que ser feito. Muitas vezes as respostas estão nas pessoas, sim, mas em conseguir fazer com que esse conjunto de ideias, de visões, de perspectivas seja ouvida, criar um plano concreto, executar esse plano e estar o tempo inteiro acompanhando, revisitando. Conversando, trocando. Né? E às vezes a gente tem que ser repetitivo, né? Sim. Principalmente em relação à cultura. A gente pensa muitas vezes que eu já disse isso, então tá dito, né? Tá tudo bem, resolveu. Só que tem gente fazendo onboarding toda semana, tem gente nova chegando, tem gente indo embora. Exato. Nem todo mundo passou pelas mesmas experiências, pelos mesmos projetos, né? Por tudo. Então, assim, esse papel de liderança no sentido de garantir que está todo mundo empenhado em atingir o resultado certo e não em mostrar esforço, não em mostrar produtividade, é muito importante, mas começa por você mesmo. Você. Muito bom. E André, a gente poderia ficar falando infinitamente sobre mentalidade, porque é um assunto extremamente importante, não só para se comunicar, mas para o crescimento, para legado, contribuição. Me conta uma coisa. Você, casado, tem 2 filhos, é CEO da Bluesoft e faz mais outras coisas. Como você cuida da sua mentalidade no dia a dia? O que você faz? Você tem práticas diárias, assim, por exemplo, eu corro, faço exercício físico, tiro um tempo para pensar, eu leio. Conta, como que você nutre a sua mentalidade, porque é nutrida, né? Porque os nossos pensamentos, se a gente deixar, eles vão como um cavalo desgovernado, muitas vezes para um lugar que não é tão bom assim. Como você treina a sua mentalidade? Como você nutre? Eu acho que tem um desafio grande, assim, porque a gente tende, né? Quando a gente gosta muito do trabalho, quando a gente gosta muito do que a gente faz, e quando os desafios não param de aparecer, não param de chegar, se a gente não tomar cuidado, a gente mergulha de uma maneira que a gente esquece de todo o resto. E aí, isso acaba criando um desequilíbrio no médio, no longo prazo, que é insustentável. Então, eu fui aprendendo e ainda estou aprendendo, né? É um processo que é contínuo, mas a equilibrar um pouco disso, porque eu escolhi também ter uma família e eu escolhi que é importante para mim passar tempo com eles, é importante para mim participar, né? Não ser aquele pai que está distante, que está ausente, que não aparece, né? Então, eu acho que a gente deliberadamente se organizar para isso é importante
E não só fisicamente, porque às vezes você pode estar ali com os filhos, por exemplo, com a esposa, mas está o tempo todo no WhatsApp, no celular, ou às vezes com a cabeça pensando nos problemas, ainda que no background, resolvendo, né? Então, acho que eu tenho exercitado muito estar mais presente, de verdade, aonde eu estou, né? Isso é muito difícil, parece simples, é um desafio. Né? Mas é um desafio. Extraindo o máximo do que você pode em cada situação. Em cada situação. Então, acho que esse é um exercício bastante importante, né, da gente fazer. Meditação ajuda bastante. Você faz? Eu faço, não com a frequência perfeita, mas sempre que eu posso, isso me ajuda bastante. Música, também gosto muito. Desde muito jovem eu toco violão, assim, é um hobby, né? Então, também ajuda. Agora com inteligência artificial, tenho até me arriscado na composição. Sério? Já tem umas 5 músicas. Tá brincando, André. É verdade. Tá vendo? Sempre me surpreendo. Você escreveu músicas você compôs letras? Isso. Ou melodias? As letras eu compus e aí eu criei a música com voz, com os instrumentos, com tudo, utilizando inteligência artificial. Tá no Spotify. Ah, tá? Tá. E assim, eu fiz uma para cada virtude cardial. Então, porque é um assunto legal que eu gosto de estudar, eu gosto muito de mitologia, eu gosto muito de estudar os filósofos estoicos e tudo mais. E aí eu falei, poxa, eu vou fazer umas músicas assim, e daí os meus filhos cantam, gostam de ouvir. Eu aprendi a tocar elas no violão também depois, então... Você já tocava violão? Já tocava violão, já. Que legal, André. Então, esse tipo de coisa, acho que a gente ter hobbies, a gente ter outras atividades, a gente conseguir balancear, né, essas coisas todas da vida e garantir que a gente não está deixando o que realmente é importante para trás, né? Porque se a gente desequilibrar muito a vida, de repente a gente perde o que mais importa. Então, acho que é importante a gente ter essa busca constante e o tempo inteiro a gente se perguntar se a gente está priorizando o que mais importa. E você acredita que isso nutre o seu entusiasmo no dia a dia? Ah, com certeza. Casar todas essas esferas e entender tudo isso de forma única. Com certeza. Eu acho que uma coisa ajuda muito na outra, né? A gente tá, por exemplo, ter os nossos filhos como uma inspiração, né? Como uma motivação para a gente deixar um bom exemplo, para a gente deixar um legado, motiva a gente na vida profissional. Não tem como ser diferente. E quando a gente está enfrentando um desafio pesado, um momento difícil, né? A gente sabe que a gente vai voltar para casa, que a gente vai encontrar a nossa família. Isso também contribui. Então, acho que esse equilíbrio é muito importante e é um ciclo virtuoso, na verdade, né? Um lado da vida fortalece o outro. Muito bom. Eu acho que eu vou ter que convidar você aqui para a gente falar das virtudes. A gente vai ter que ter outra conversa, porque eu entendo o que é virtude, mas eu fiquei curiosa, eu nunca tinha ouvido falar das virtudes cardeais. São 4, né? São muito importantes, assim, e elas são, de certa forma, a mãe das outras virtudes. Então, por exemplo, uma delas é a justiça. E a justiça para o líder na comunicação, por exemplo, é muito importante também. A gente tem a tendência, para mim isso foi muito forte, de querer ser bom. E quando eu comecei a estudar Aristóteles, ele tem um livro fascinante, chama Ética a Nicômaco, e ele explica que a gente não tem que ser bom e nem mal, que a gente tem que ser justo. E isso, para mim, foi uma virada de página. Exemplo, tem alguém no time que não está contribuindo o suficiente, está pisando na bola repetidas vezes, está dando mancada. Aí você fala, não, mas eu sou um bom líder. Então eu vou lá, eu vou ouvir, vou compreender mais uma vez e tal. Quando você está sendo bom, você também está sendo mal. Depende para quem. Quando você está sendo justo, não tem dualidade. É só justiça. Parece que tira o seu emocional do caminho, né? Exatamente. E vai pelo que minha responsabilidade, sua responsabilidade e o nosso acordo aqui. Exatamente. E aí, em vez de ser bom para este e mal para estes, porque eu estou prejudicando, estou fazendo os outros carregarem o piano sozinho, eu estou sendo justo para todos. Então, a gente está o tempo inteiro se deparando com esse tipo de situação.
Então, a justiça é uma delas, a disciplina é outra delas, depois vem a coragem e a sabedoria, em alguns lugares aparece como prudência, né? Então, é muito bacana a gente estudar, a gente entender. Nossa, e assim, ajuda em todos os aspectos da vida. Você né? topa vir aqui mais uma vez para a gente falar disso? Claro, vai ser um prazer. Então, combinado já, tá bom? Muito bom, André. Agora, para a gente finalizar, certamente você vai voltar aqui para a gente falar disso. Deixa uma mensagem para os líderes que estão nos ouvindo e que eles precisam vencer essa barreira do executor para o executivo. Que eles querem, né? Eles não só precisam, mas desejam pensar maior, alcançar lugares maiores, deixar um impacto maior. Se você puder extrair em uma mensagem, qual é a mensagem que você deixa? Eu acho que é muito importante você acreditar em você mesmo, acreditar nos seus sonhos, ter um sonho, ter clareza do que você quer, né? E ter a certeza de que você é capaz de chegar lá, mesmo que você ainda não tenha todas as respostas, sabendo que você vai poder ir atrás e buscar tudo isso. E muito importante também, para que você consiga se desapegar do papel de executor e passar a ser executivo, passar a liderar as pessoas, né? Entender que você vai estar também fazendo com que as outras pessoas cresçam, e é isso que vai permitir que os resultados venham. Eu vi uma vez alguém da Ambev dizendo assim, olha, para alguém ser um bilionário, tem que formar muitos milionários. Né? Então, assim, é impossível que você, como um líder, como um executivo, não tenha que formar muitos outros líderes. E enquanto você está nesse papel de executor, você muitas vezes, apegado a ele, né, de uma forma negativa, você não está só deixando de se desenvolver como líder, mas está impedindo que outras pessoas também cresçam, e o crescimento dessas pessoas que estão à sua volta certamente vão te impulsionar também. Então, não tenha medo, né, de fazer os seus sonhos virarem realidade. Construa uma equipe forte de outros líderes para te apoiar nisso. Não vai ser um caminho fácil, mas certamente, como disse o Ford, se você acredita que é possível, você está certo. Se você acredita que é impossível, você está certo também. Então, começa acreditando no seu sonho e em você. Demais, André, demais. Olha, muito obrigada por tudo que você me ensinou aqui hoje. Obrigada por ter vindo. Muito feliz de ter te conhecido pessoalmente. E parabéns. Parabéns pela sua jornada de vida mesmo. Eu que agradeço. Muito legal. Foi um prazer, muito bom estar aqui com você hoje. Muito bom. Eu tenho a honra de ter você na minha jornada, isso me alegra demais. Obrigado. Ele é fantástico. E ele vai voltar aqui para a gente falar das virtudes cardeais, já vou anotar no conteúdo, lá na programação de conteúdo. Incrível esse conteúdo. Mentalidade sempre, sempre, sempre antecede a comunicação. Lógico que, como o André falou, cada vez que você vai para uma situação de comunicação que você não estava acostumado e aprende, isso também, quando você vivencia aquilo, isso também modifica a sua mentalidade. Mas aqui a gente teve uma aula de como dar os primeiros passos rumo a esse lugar executivo que não está relacionado com cargo, ele está relacionado, em primeiro lugar, com a sua forma de se enxergar, de enxergar ao outro e de ver o mundo. Antes de finalizar, eu quero agradecer a Leli, a patrocinadora desse episódio, que forneceu esse bolero lindo, essa regata, para que eu viesse aqui gravar esse episódio. A Leli é uma marca que eu tenho uma grande admiração, sou cliente há 23 anos e sou muito grata pela nossa parceria. E para você, muito obrigada por nos acompanhar até aqui, eu tenho certeza que foi inspirador para você, assim como foi para mim. Deixa aqui o seu comentário para o André, para mim, que a gente responde para você. E não deixe de compartilhar com as pessoas que te rodeiam. Falar de mentalidade é um assunto extremamente importante. Então,
Ajudando outras pessoas, você nos ajuda a disseminar o Oratório Executivo e esse conteúdo que é tão relevante para o crescimento. Nos encontramos, então, daqui 15 dias, porque liderar é comunicar com intenção.